Fala, meus amigos, esse aqui é o termostato W3001. Ele é uma ótima opção para quem quer um termostato bom, com acabamento completo e com preço bem acessível. Esse termostato, vem só para vocês verem, ele é todo fechado, né? Então o risco de acontecer um curto-circuito aqui é menor, como por exemplo no modelo W209, que ele é uma placa toda aberta. Ele tem esses dois botões de programação, um display para mostrar a temperatura. E ele tem também esses fios de entrada, saída e o sensor. O sensor já vem conectado, esse sensor tem aproximadamente 1 metro. E aqui nós temos a entrada, ele tem três tipos. Ele tem de 12 volts, 24 volts e 220 volts. Lembrando que o de 220 volts também funciona em 110. Então ele é um termostato bivolt. Esses fios aqui, vermelho e preto, são a entrada. Amarelo e preto são a saída. Aqui não tem polaridade positivo e negativo no caso do bivolt, do de 220. No caso do de 12 volts, você tem que respeitar a polaridade, vermelho positivo, preto negativo. A saída a mesma coisa. Amarelo positivo, preto negativo. Você tem que respeitar isso no termostato que não é bivolt. No caso desse que é bivolt, não tem polaridade. Uma coisa que você tem que observar nos que são 12 volts também é o seguinte: a entrada tem uma ligação física com a saída. Então, se a sua entrada é de 12 volts, a sua saída vai ser de 12 volts. Ele não é como os termostatos comuns, que a entrada de 12 volts é independente da saída. Então, nesse aqui, se a sua entrada é de 12 volts, a sua saída obrigatoriamente vai ser de 12 volts. E se a sua fonte de entrada for, por exemplo, 12 volts 1 ampere, a sua saída vai ser 12 volts 1 ampere. Se a sua entrada for 12 volts 10 amperes, a sua saída vai ser 12 volts até 10 amperes, beleza? A ligação elétrica dele é muito simples. São dois fios de entrada e dois fios de saída. Diferentemente dos outros termostatos com saída relé, ele já vem com os fios conectados. Então é muito simples. Esses dois aqui você vai conectar na tomada. E esses dois fios você vai conectar na saída do seu termostato. Pode ser uma lâmpada para chocadeira, pode ser uma resistência para chocadeira, pode ser o motor do freezer. Eu tenho aqui a ligação elétrica feita. Observe aqui a entrada, já está conectada em uma tomada. E a saída também já está conectada. Já liguei aqui, tá vendo? A saída já está conectada aqui numa lâmpada. Observe para vocês verem. Eu coloquei nesse esquema de ligação aqui com o fêmea e esse aparelhinho, porque é para teste, mas no seu caso você já vai ligar direto no soquete da lâmpada, né? Então os dois fios da saída aqui do termostato já vai direto no soquete. A programação dele é a seguinte: para a chocadeira nós precisamos observar uma coisa aqui nesse termostato. Aperte esse botão que você vai ver uma temperatura, aperte esse botão você vai ver outra temperatura. Para a chocadeira nós devemos fazer da seguinte maneira: o botão, a temperatura que estiver mostrando nesse botão deverá obrigatoriamente ser menor do que a que está mostrando nesse botão. Então aqui eu vou programar a minha máxima temperatura que eu quero na minha chocadeira e aqui a mínima temperatura. Se eu quero, por exemplo, 37.2 a 37.7, eu vou selecionar aqui, apertar até começar a piscar. Quando começar a piscar, eu vou subindo com o botão até chegar na temperatura que eu quero. Vou colocar 37.2. Espero parar de piscar. Agora eu vou programar a minha máxima temperatura. Observe que a máxima é com esse botão. Vou apertando para cima e para baixo. Tá vendo? Aqui eu vou mudando até chegar em 37.7. Que é a temperatura que eu quero. É só esperar parar de piscar e ele está programado. Como a temperatura está medindo 23 graus, a lâmpada está acesa, a chocadeira vai aquecendo. A temperatura está subindo.
E quando chegar a 37,7 graus, a minha chocadeira vai desligar. Desligou. Agora a temperatura vai começar a cair. Quando chegar a 37,2, ela vai começar a aquecer novamente. E assim esse ciclo vai se repetindo indefinidamente. Beleza? Vocês viram aqui que teve uma diferença de temperatura muito grande. Quando desligou, chegou a quase 40 ali. Mas isso é só a inércia aqui porque eu encostei o sensor direto na lâmpada. Mas na sua chocadeira, essa inércia da temperatura vai ser menor, então você vai conseguir fazer um controle mais bacana, beleza? Para freezer, para você utilizar ele em freezer, ventilador, geladeira, nós devemos fazer o contrário, né? Se essa temperatura para chocadeira é a menor e essa é a maior, para freezer eu vou inverter. Essa vai ser a maior e essa vai ser a menor. Então essa, por exemplo, vai ser 8 graus e essa vai ser 4 graus. Ou essa aqui vai ser 10 graus e essa vai ser menos 3 graus. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.